Oi meninos, bom, como eu tinha explicado para vocês sobre o termo, no caso gênero textual, entrevista, a colocação de roteiro. Claro, quando a gente vai fazer uma entrevista, né, seja uma entrevista de locução, que é de imagem, a voz da rádio, televisão, como vocês verem, ou até mesmo uma entrevista que seja digitada por algumas pessoas. A gente precisa criar um roteiro, a gente precisa elaborar um roteiro, fazer toda a estrutura, dar expectativa respostas, fazer, aliás, dar uma expectativa perguntas e dar sua expectativa resposta através daquelas perguntas que vocês fizeram, para que vocês venham entender de si mesmo, né, a forma que está sendo utilizada da atualidade, do dia a dia, para que vocês venham abranger para aquela pessoa que vocês venham entrevistar. Certo? Então a entrevista tem um gênero textual com função geralmente informativa vinculado. A gente dá para entender que vem revistas, internet, televisões, rádios, certo? Redes sociais e entre outros. Há diversos dependentes dos jornalistas em entrevista de um emprego. A gente pode entender que vem entrevista de emprego, entrevista de psicólogo, entrevista de social, entrevista de marcação, uma entrevista de médico, entre outras coisas, né? Então precisa a gente entender e saber do que a gente vai fazer aquilo em determinado momento. Bom, a gente dá para entender que é marcado com oralidade, ou produzindo interação de duas pessoas, ou seja, o entrevistador e o responsável por fazer a pergunta, certo? O entrevistado ou entrevistados quem responde as perguntas, certo? Então, eu sou o entrevistador e vocês são os entrevistadores. Então, no caso, eu falo a expectativa perguntas e vocês dão a expectativa as respostas. No caso, seja o quem for ou ambas partes. Então, é esse sentido a uma entrevista que possui uma função social de muita importância, tá? De sua importância, difusão de conhecimento e de informações de opiniões, de sociedades, determinados temas, discursos diretos e suas principais características que venham a acontecer. Bom, então a gente dá para entender que a característica da entrevista vem textos informativos e ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla de linguagem formal e informal. Não precisa falar bonito, trazer palavras bonitas, nada disso. Ser formal, ser hábito, ser uma pessoa que venha falar sobre determinado assunto que o entrevistado está fazendo, certo? No caso, o sentido é o repórter ou a pessoa, né? Tanto faz que seja o entrevistado, dou um exemplo, e o entrevistador venha dar aquela sua expectativa e resposta bem coerente do que o tema do entrevistado está pedindo. Então, a estrutura da entrevista, a gente pode entender que produzir uma entrevista, esteja atento à sua estruturação, certo? A gente deve escolher o tema, como é produzido, a forma como pode ser trabalhado, um tema bem da atualidade, que está acontecendo. Elaboração de um roteiro, que é uma entrevista, é muito importante para um entrevistador, tá? Em mãos, até mesmo para vocês relembrarem algumas coisas na hora e caso esqueçam, até, certo? Além disso, vocês devem pesquisar alguns temas. Por exemplo, eu pesquisei um tema sobre fake news. Então, no caso, eu não sei muita coisa sobre fake news, eu preciso pesquisar alguma coisa. Você elabora algumas coisas que já aconteceu, que já falou em outros locais, vocês podem inovar. Além disso, também título, certo? Então, no caso, entrevista com Eduardo Pereira, oportunamento sobre sua nova obra. Então, um exemplo, a gente dá esse título, a revisão sobre a sua expectativa, e o exemplo da entrevista, como é o texto, a forma, escrita e a colocação de todo o uso de um roteiro, certo? Bom, hoje eu vou pedir para que vocês façam essa atividade, tá? Essa atividade que eu estou pedindo para que vocês elaborem um roteiro, né? Faça uma entrevista com algum familiar seu ou amigos, tá? É muito importante, preciso muito ver isso.
além da entrevista que vocês vão fazer ou de áudio ou pelo vídeo, vocês vão elaborar o texto para mim, o roteiro. Eu preciso ver esse roteiro, tá? Grande abraço para vocês. Até logo.